conquista que durou 7 anos. Mas um ponto que se destaca aqui é o fato de que tudo isso que estava acontecendo era um eco de uma promessa, ou de promessas que haviam sido feitas por Deus a Moisés. E aí quando a gente depara, ou se depara com esse texto, João, pode dar mais um clique aí, por favor, meu queridão? Nós temos essa grande ideia desse texto, né? Deus age em nossas lutas, garantindo seu encorajamento no cumprimento de todas as suas promessas ao nosso respeito. A linha do texto é mostrar, através de uma repetição de uma expressão que eu vou estar destacando daqui a pouco, que tudo estava sendo cumprido de acordo com o que havia sido prometido a Moisés. Moisés não pôde entrar na terra, ele só pôde ver a terra. Moisés, com 120 anos de idade, conseguiu subir um monte de 1.200 metros, aproximadamente, monte de Pisga, e chegando lá em cima, ele recebeu a notícia que lhe deixou aterrorizado. Ele não iria entrar na terra. A despeito dele não estar envelhecido, no sentido de alguma carência ou deficiência, ele estava em plena forma, eu disse, 120 anos, e escalando um monte de 1.200 metros. Eu tenho 47 e deixa para lá, né? Deixa para lá. É melhor não falar mais nada. Não é? Então o homem estava no seu ápice físico. Mas Deus disse, não, Moisés, você não vai. Prepara Josué. Josué vai conquistar tudo aquilo que eu prometi a você. E daí então, queridão e queridona, eu não quero lhe deixar de cabelo em pé, caso você tenha, não é? Ou deixar você encabulado. Mas existem promessas de Deus que você não vai ver. E você precisa crer. Agora Deus vai cumprir. Deus sempre cumpre as suas promessas. Vai ter um texto aqui que vai dizer isso de maneira muito clara. Versículo 15, não é? Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. As promessas foram feitas. Foram cumpridas em contextos desfavoráveis. E nós vimos isso na quinta-feira passada. Dá um clique aí, João, por favor. O Deus que age em contextos desfavoráveis. No capítulo 11, dos versos 1 a 5, vai estar nos falando de uma confederação de reis que vai se reunir para lutar contra Israel. Olha o texto. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sihon, ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá ao sul de Quinerete, na Cefalá e na Fatidor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel.
contextos desfavoráveis. Grande parte, amados, das nossas lutas, elas são em contextos desfavoráveis. A vida não é fácil para ninguém. Para ninguém. A segunda porção que nós estudamos, ouvimos, analisamos na quinta passada é de que Deus, Ele é um Deus que encoraja o seu povo. É um Deus que libera sua palavra de encorajamento. Versos 6 a 9. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu já os terei entregue, todos mortos, aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefot-Maim, e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram, sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Eu sei que talvez você seja muito sensível à questão dos animais, mas nós estamos falando de contexto de guerra, é ética de guerra. E o Senhor falou: olha, vocês vão mutilar os cavalos deles e vão queimar os seus carros de guerra. Para que mutilar os cavalos? Você deve estar pensando: mas pastor, coitadinho dos cavalos. É justamente para que os seus inimigos não usassem e nem eles se apropriassem dos cavalos dos inimigos, dos vencidos. Porque a vitória não viria por cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Israel nunca dependeu, amados, de recursos humanos para vencer as batalhas. É como a igreja do Senhor. Tem gente que fala, a gente conhece gente que pensa assim, né? Nós precisamos ocupar posições do poder executivo, legislativo, judiciário. A igreja nunca precisou contar com poder humano. O próprio Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Nós não temos compromisso, amados, com o poder do homem. Carros e cavalos não são nossa obsessão. Nós confiamos no Senhor. Como diria o falecido pastor Elben César, um com Deus já é a maioria. Um com Deus já é a maioria. E aí entramos, João, na porção de hoje, né? Deus que cumpre suas promessas. Versos 10 a 23. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos que nela estavam e os destruíram totalmente, e ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente. Anota essa expressão: como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas até que as destruíram. E ninguém sobreviveu, como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou aquela terra,
a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, Cefalá, Arabá, região montanhosa de Israel, com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gideão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma, pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá, de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, Gate e Asdote permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Esta passagem me lembra uma canção que nossa igreja cantou bastante no período da nossa história. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde há honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Olhando para ele, eu entro em seu altar, sentindo seu espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Essa composição, amados, do ministério da Igreja Renascer, traz para a gente uma realidade muito próxima ao livro de Josué. E o que entendemos neste livro é de que Deus estava prometendo ou cumprindo em Israel aquilo que já havia sido prometido há tantos anos atrás. E vez por outra, amados, diante das promessas de Deus, nós, por mais que nos esforcemos, vamos confessar uma coisa, a gente acha que está demorando. A gente acha que nunca vai viver. São muitas promessas que são regadas com lágrimas. Eu me lembro do Salmo de número 126, que me emociona profundamente. Aquele que sai, levando a semente para semear, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E a ideia do Salmo 126, versículo 6, é de que em muitos momentos de sequidão, nós temos que andar e chorar, porque chuva não vai cair do céu. Então a gente vai regar a semente com as nossas lágrimas. O livro de Josué nos ensina que é o Senhor quem luta por nós. Ele é a nossa salvação. O nome Josué significa isso. O Senhor é a nossa salvação.
O livro começa com a expressão, olha, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora, passe esse Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Tudo isso tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Já sepultamos muitos mortos. Vamos chegar e ultrapassar certamente a marca dos 600 mil mortos. Mas Deus está dizendo a todos nós, estes morreram, mas vocês que estão vivos, se levantem, atravessem o Jordão, creiam de que é o Senhor quem luta pelo seu povo e já tem uma terra prometida, que não é a Canaã, na Palestina, mas é a nova Jerusalém, preparada por Deus a nós. Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei até vós e trarei vocês para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma terra já conquistada, é uma terra já consolidada, ela será apenas apropriada por nós. Os que já foram, nos antecederam, estão desfrutando do descanso eterno. E todos nós seremos ressuscitados e desfrutaremos da mesma glória, do mesmo céu. Para ser mais preciso, novos céus e nova terra. E veremos, amados, estaremos revendo os nossos entes queridos, que já foram, quer seja por Covid, quer seja por câncer, quer seja por acidente, nós veremos estes e desfrutaremos da verdadeira vida, da vida com V maiúsculo, da vida eterna. E o Senhor Jesus nos garante em Apocalipse, no capítulo 21, que as coisas passadas já se foram. E nós vamos desfrutar então do momento tão aguardado, em que o Senhor dirá, eu estou estabelecendo meu tabernáculo entre vocês. Eu vou habitar com vocês. Esta é a terra. Estamos prestes a atravessar o nosso Jordão. A vida não está fácil, amados. Mas a conquista da terra é uma obra de Deus. Assim como foi a saída do povo do Egito, assim como foi a travessia do Rio Jordão, nós estamos em marcha. Viver, amados, é tomar partido. A vida é batalha, não é um piquenique. John Piper diz que nós devemos viver esta vida como estivéssemos em guerra. Temos de ter uma mentalidade de guerra. Temos que nos alimentar de maneira regrada. Temos que nos aproveitar de determinadas realidades deste mundo moderadamente. O nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo, porque onde está o nosso coração, cuidado, hein? Onde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. E muitos têm ajuntado tesouros na terra, e Jesus disse no Sermão do Monte, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus.
Nós estamos diante, amados, de um texto em que encontramos promessas. Promessas que foram cumpridas. Promessas feitas a Moisés. E eu fiz esses 4 destaques. Versículos 12, 15, 20 e 23. Todos esses textos com expressões como Moisés. Como ordenado a Moisés. Como ordenado a Moisés. O Senhor havia dito a Moisés. Em Deuteronômio 31, 7, quando Deus diz a notícia, ou dá a notícia a Moisés de que ele não iria entrar na terra, Moisés chama Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E você os fará herdá-la. Uma expressão que você vai encontrar no versículo 12 aqui é como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Moisés era um servo do Senhor. No Novo Testamento você vai ter essa expressão servo do Senhor sendo usada ou apropriada por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus, que em Mateus 12, 18 traz essa realidade para si ao dizer: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Nós encontramos ao final, amados, desse texto, do capítulo 11, um resumo das últimas conquistas. Quinta-feira que vem, se o Senhor não voltar antes, nós vamos estar vendo no capítulo 12 um resumão de todas essas conquistas. Assim como havia acontecido com Jericó, com Ai, agora é a cidade de Azor, dominada, capital de todos esses reinos, segundo o versículo 10. Todos foram mortos à espada. A cidade foi destruída, queimada. Todos foram mortos como cumprimento daquilo que Deus havia deixado, ordenado a Moisés. Nenhuma palavra deixou de ser cumprida. A partir do versículo 16, você vai encontrar que toda aquela terra, região montanhosa, e toda essa região, que eu não vou estar falando aqui o nome repetindo, todas foram tomadas. Não houve paz, não houve aliança, amados, ao menos neste momento aqui, com povos da terra. Eu digo, ao menos neste momento aqui, porque depois nós vamos, se formos caminhar para o livro de Juízes, você vai encontrar que houve outras alianças, mas neste momento aqui, não. E é interessante que o versículo 20 diz que foi o Senhor que endureceu o coração desses reinos para irem em guerra contra Israel, justamente para que o Senhor pudesse dar a vitória cabal. Assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que Israel saísse do Egito e saísse despojando os egípcios, assim o mesmo Senhor endureceu o coração daqueles reis, para que estes, versículo 20, saíssem à guerra contra Israel e fossem totalmente destruídos. Olhe para mim, eu disse isso, se não me engano, no início do culto. A palavra do Senhor amolece o coração de quem há de ser salvo e endurece o coração daquele que o Senhor reprova. É difícil admitir isso, não é popular, mas é como um sol que amolece a cera e endurece o barro. A palavra de Deus, amados, ela serve tanto para a salvação quanto para a condenação. Mas fato é, amados, de que agora o Senhor está agindo de tal modo e endurecendo o coração daqueles reis, para que estes entrassem em guerra contra Israel, e Israel pudesse derrotá-los e despojá-los. Da mesma forma como os israelitas foram enriquecidos pelos egípcios, agora
eles estão sendo enriquecidos pelos cananeus. Aí entra aquele texto da palavra de Deus que eu sei que vai dar arrepios em você. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Amados e amadas, tem muita gente ímpia aí que sem saber está sustentando a igreja. Tem muita gente ímpia aí que sem saber está promovendo missões mundiais. Acha que está contribuindo para isso, aquilo outro, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Tem gente que fala assim, pastor, eu trabalho para gente má e eu fico com crise de consciência. Fica não, meu querido, trabalhe decentemente, seja justo. Ele é ímpio? Então, a riqueza do pecador é depositada para o justo. Não fica preocupado com isso não. É o dinheiro dele que está lhe dando sustento e que está sustentando a casa de Deus. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver. Roma, o imperador, achava que estava acabando com o cristianismo. Perseguindo os cristãos, matando os pastores, os líderes, mas na verdade há um texto ali de Atos que diz o seguinte: no entanto, os que iam sendo dispersos, iam anunciando a palavra. Eles ajudavam, amados, porque espalhavam os cristãos. E cristão espalhado, amados, é bênção. Eu vou usar uma expressão de um avivalista chamado Luiz Palau, um argentino. Então, o linguajar é grosseiro. Não é por ser argentino, mas é o estilo dele, né? Ele falou o seguinte, olha, cristão, ou os cristãos, são como esterco. Se está junto, fede. Se está espalhado, aduba a terra. E é assim mesmo, gente. Cristão muito junto, fica fazendo uma fofocaiada do inferno. Fede. Muito junto, muito ali, trabalha junto e faz sociedade e tal, e todo dia está falando de igreja, e fala do pastor, fala da mulher do pastor, fala todo, porque é assunto. É pastor a milanesa, pastor a passarinho, bem passado, mal passado, que está muito junto. Agora, quando está espalhado, é bênção. É bênção. Em Furnas, na Brasfels, bem no meio do mar, lá no fundo do oceano, está abençoando nas ilhas, espalhados. Deus voltou os corações dos cananeus para a guerra, John MacArthur fala, a fim de que Israel pudesse ser instrumento de juízo para destruí-los. E aí, amados, tudo que Deus havia prometido a Moisés estava acontecendo. Moisés, que havia morrido sem ver a terra, agora é lembrado. Porque Deus não esquece os seus servos, amados. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem a gente estava falando de uma situação muito delicada. Deixa eu organizar o pensamento para ver como é que eu comunico isso com vocês. Muitas vezes, a igreja é muito rigorosa em relação a servos, a líderes que pecam. E alguns segmentos da igreja evangélica, não apenas disciplina, porque a disciplina é bíblica, mas exclui, cancela, praticamente coloca uma placa na cabeça ou na história da pessoa. E ontem nós estávamos falando de um pastor que se suicidou há alguns anos atrás, na Bahia, e ele havia cometido um pecado moral. Mas a carga, amados, de culpa, de pressão, de achincalhamento, foi tão grande que ele não aguentou. Não aguentou. Chegou, tudo simbólico, né?
num dia que ele estaria na igreja, ele se matou. Deus não abandona os seus servos. Moisés havia pecado, amados. Ele havia desobedecido uma ordem de Deus. Deus mandou ele falar a pedra, ele bateu na pedra e saiu água. Moisés, a despeito de ser manso, ele perdeu a cabeça vários momentos com aquele povo. Eu até acredito que ele perdeu pouco, né? Porque aquele povo era difícil. E agora Deus diz, olha, você não vai, Moisés. Moisés foi disciplinado. Mas agora ele é lembrado. Olha para mim. Será que toda a vida de Moisés, que ele foi fiel, não deveria pesar mais do que aquele momento que ele foi infiel? Você acha que Deus, o nosso Deus, ele trata os seus servos condenando-os totalmente por conta dos seus erros? Eu creio que é graça. Há misericórdia do Senhor. Eu creio que nós devemos, amados e amadas, caminharmos com fidelidade, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas se porventura, amados, você cair, Deus não vai jogar você no lixo. No lixo da história. Ele é sempre bondade e graça. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu tenho algumas vezes, não tive tantas oportunidades assim. Talvez um dia o Senhor me dê oportunidade de viver para fazer isso. Acompanhar pastores que estão sendo restaurados, líderes que estão sendo restaurados. Pessoas que tiveram uma mancha no caráter, uma queda, e que agora precisam ser levantados. Precisamos estender a mão, porque pessoas para achincalhar, jogar na sarjeta, tripudiar, tem muitos, amados. Mas estender a mão, você caiu. Como diz aquela música, né? Se levante do chão, erga a sua cabeça. Levanta. Eu tenho para mim, amados e amadas, que eu não estou falando nada demais daquilo que próprio Jesus faria. Em muitos momentos, pessoas, amados e amadas, que não caminhariam junto conosco enquanto igreja, caminharam com Jesus. Certa feita, Jesus disse que algumas prostitutas estarão chegando à frente de muitos religiosos no reino dos céus. Moisés havia falhado, amados. Mas Deus aqui resgata a história de Moisés, o nome de Moisés, e Moisés vai entrar na história em Hebreus capítulo 11, querendo Deus, eu vou terminar com essa citação, sendo honrado na galeria da fé. Na galeria da fé. Ele não foi apagado historicamente. Na galeria da fé não foi colocado um quadro de Abraão, um quadro de Isaac, um quadro de Jacó, um quadro de José, e aí pulou Josué. Não, não. O quadro de Moisés está na galeria da fé. Mesmo que ele tenha pecado. Outro detalhe do texto aqui, no versículo 21, são os anaquins. Olha os anaquins aqui. Quem são os anaquins? Os anaquins, amados, são gigantes. Anaquim significa pescoço comprido. Eram cidadãos aí com 3 metros e alguma coisa de altura. Eu não sei se você se lembra, mas em Lucas 13, os espias, os 10 espias que foram e voltaram desanimados, e apenas Josué e Calebe,
os outros dois, né? Que estiveram dizendo, não, dá para conquistar. Mas dos 12 espias, 10 voltaram dizendo o quê? O povo que habita nessa terra é poderoso. Números 13 e 28. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 33 de Números 13. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E esqueça aquele filme mentiroso do Noé, tá? Gigante mesmo. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos olhos deles. Repara comigo, tá? Já havia se passado 40 anos. E eles não conquistaram a terra porque eram gigantes. Agora, o que diz o texto? Versículo 21. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa. De Hebron, de Debir, de Anabe, todas as montanhas de Judá, todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Quem era gigante e quem era gafanhoto? Há 40 anos atrás, o povo de Israel se sentia gafanhoto e os anaquins eram gigantes. Agora, os anaquins são gafanhotos e o povo de Israel é gigante. Nenhum dos anaquins, versículo 22, sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate, e depois de alguns anos, em Gate, vai surgir um gigante chamado Golias. Ele era de Gate, descendente dessa turma aí. Enfrentou Davi, aquela história que você conhece muito bem. Mas qual é o meu ponto, amados? Cadê os gigantes? Os gigantes, amados, é tudo uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de ponto de vista. Eu me lembro daquele pregador americano que disse o seguinte: o diferencial de Davi e dos outros foi o seguinte: todos os outros, Manuel, olhavam para Golias e falavam o seguinte: caramba, ele é grande demais, não vai dar para a gente. Mas só Davi olhou para Golias e falou o seguinte: caramba, ele é grande, olha o tamanho da testa, não vou errar nunca. É tudo uma questão de perspectiva. Eu me encanto com a palavra de Deus, amados. Os anaquins foram destruídos. Não totalmente, porque foram espalhados em Gaza, Gate, Asdod. Eu sei disso daí. Mas, gente, o último verso vai dizer que Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel. A palavra herança vai reaparecer 42 vezes na segunda parte do livro de Josué. Tudo foi dado por herança. A conquista aconteceu e agora era herança. Herança de Deus para Israel. João, a aplicação que eu trabalhei no domingo, na quinta passada, foi de que não há impedimento algum para o Senhor em livrar com muitos ou com poucos. Deus não conta com desempenho humano, Ele se basta a si mesmo. Hoje eu quero trabalhar essa última aplicação. Deus honra as suas promessas. E mesmo que não vejamos o cumprimento da maioria delas, fica o registro. Ele é fiel. Ele é fiel. Em Deuteronômio 9, 1-3, o Senhor vai dizer: escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos de anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, é tudo uma questão de perspectiva e de fé, hoje, que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês, e assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer.
como o Senhor prometeu a vocês. Amados, isso é palavra de fé. É fé que faz a gente vencer na pandemia. É fé que faz a gente entender que, por mais que tenhamos perdas, por mais que tenhamos lágrimas, por mais que seja difícil ver o meu amigo Gerson Januário alquebrado, envelhecido, mas dizendo, eu creio que na soberania de Deus, eu sinto saudades da minha Selma. Uma vida devocional incrível. Sinto saudades dela, mas eu sei que Deus fez o que era certo. São gigantes, amados. São inimigos que o Senhor nos ajuda a enfrentarmos. O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Matthew Henry vai dizer que os nossos sucessos e alegrias são duplamente doces e confortáveis quando nós nos vemos fluir da promessa do Senhor, daquilo que o Senhor disse a nós. Dando um clique para ficar nessa última tela, João. É aquilo que está em Hebreus 11, 24 a 28. Se segurem na cadeira, né? Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você lembra? Criado no Egito. Me faz lembrar aquele filme da Disney, O Príncipe do Egito. Temos anacronismo, algumas questões fora da cronologia bíblica, mas é muito interessante. Ele, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu honrar as suas origens, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Ricardo, eu fiquei lendo só o verso 26 hoje à tarde e eu fiquei assim meio extasiado. Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, o Cristo que ele não viu, mas creu, era uma riqueza muito maior do que todos os tesouros de Cristo, do Egito. Porque ele contemplava, amados, o escatom, o final da história. Ele sabia como a história iria terminar. Quando a gente sabe, amados, como a história vai terminar, é tão legal. É igual aquela historinha do camarada que está lendo um livro, né? E o mocinho, e o bandido amarra o mocinho numa árvore e começa a caçoar dele aquela história toda e tal. E aí a pessoa que está lendo deu uma de alguns aí adolescentes, que eu não vou falar o nome, e já foi para o final, para conhecer como é que estaria terminando. E no final, o mocinho sai, está livre, encontra uma rainha, uma princesa, se casa e o vilão morre no final. Aí esse adolescente voltou a ler a história, só que ele não aguentou, Miliane. Ele estava lendo a história do vilão, rindo, né? E aí o adolescente está lendo a história, está falando, você está rindo? Eu sei o final dessa história. Amados e amadas, me perdoe a simplicidade, a simploriedade da ilustração. Mas nós sabemos o final dessa história. A gente está chorando, amados. A gente está sofrendo. Eu não sei como vai ser a igreja amanhã. Eu não sei como vai ser a minha vida amanhã. Mas eu sei que vale a pena ser desprezado por causa de Cristo. Porque é uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quero terminar trazendo aquilo que Charles
Swindoll coloca naquele livro sobre Moisés, na série Heróis da Fé. Ele diz assim, amados, preste atenção por favor. Se desejamos o tipo de fé demonstrado por Moisés, a fé que nos capacita a abandonar a segurança deste mundo por aquela que Deus deseja para nós devemos desenvolver uma confiança sólida, tranquila, naquele que opera todas as coisas com o conselho da sua vontade. E isso, felizmente, é mais fácil do que parece. Pois quem nos prometeu, amados, por quem nos garantiu, vai fazer tudo certo. Moisés descobriu isso ao longo da sua vida, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. Mas eu e você podemos também descobrir isso ao longo da nossa vida. Assim como Moisés trocou os monumentos e a aclamação, os incentivos, o poder, os prazeres do Egito por uma recompensa que ele não via, por algo que ao final da sua longa vida de 120 anos, ele vai ver, mas não vai possuir, mas ele vai ver. Ele deu por inteiro. Ele acreditava no seu relacionamento com Deus. Ele fez o melhor negócio que alguém poderia ter feito, porque o que ele perdeu, ele não teria condições de guardar, e o que ele ganhou, jamais ele poderia perder. Vai chegar um tempo, amados, vai chegar um tempo que nós vamos poder cantar. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde há honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Mas aí nós vamos terminar cantando. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Deus, obrigado por essa palavra que aquece o nosso coração, que nos agiganta para enfrentarmos as adversidades, confiados naquele que nos prometeu e que é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, fazem parte do grupo de promessas preparadas, guardadas pelo Senhor para aqueles que o amam. Obrigado
por esta palavra, Senhor, de fé ao nosso coração. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, ore silenciosamente e creia. Creia.